Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, de sábado. E vamos orar para começar nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença em que vamos nos alimentar da sua palavra. Que o Senhor esteja nos ajudando na compreensão, no entendimento, na revelação das suas palavras, da sua palavra. Que o teu povo, que os teus filhos entendam e se alimente da tua palavra. E assim que possamos ficar fortes espiritualmente e fisicamente. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é o último profeta de Israel. Então, o último profeta que Deus mandou para Israel. Então, nós vamos ler isso em Mateus 11:13. Jesus nos diz o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, Jesus está dizendo que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, o ministério dos profetas e o Velho Testamento, a lei, tiveram validade até João. De João para frente, acabou-se este ministério da lei, ministério dos profetas. Não era mais necessário, Deus não precisaria mais falar aos profetas para eles ensinarem, trazerem de Deus a palavra para o povo. Então, durou até João. Então, João foi o último profeta que Deus deu para a nação judaica, para os judeus, para este Israel de hoje. João seria o último profeta que Deus prometeu para Israel, pois depois de João, o último profeta nascido de mulher, que Deus deu a Judá, depois de João, Deus não mandaria mais nenhum profeta para Judá que fosse de lá mesmo. Então, de Israel, Deus não iria mandar mais nenhum profeta. Agora, os profetas que fossem lá para Israel viria de outras nações. Porque o ministério, a aliança, a velha aliança, o Velho Testamento, encerrou-se com João Batista. Porque João Batista foi o último profeta que Deus deu para a nação de Israel, porque dali para frente iria ser nova aliança e novo testamento. Então, a velha aliança, o Velho Testamento, se encerraria ali em João. Porque a lei não teria mais efeito como salvação, como meio de salvar a humanidade. Porque nenhuma pessoa conseguiu obedecer toda a lei para ser salvo. Então, teria que haver aqueles sacrifícios, que representavam o cordeiro. Porque toda vez que a pessoa quebrava as leis, teria que oferecer um animalzinho como sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. Então, isso iria se encerrar. Por quê? Porque João foi o profeta que veio anunciando que o cordeiro já estava ali para ser sacrificado e não precisaria mais
da velha aliança, nem dos profetas para estarem trazendo a palavra diretamente de Deus para o povo. Deus não iria mandar mais nenhum profeta para ajudar, pois o Cristo, o ungido do Pai Eterno, já estava ali para cumprir toda a lei. E a lei e os profetas falaram sobre o Messias. Então, os profetas e a lei falavam do Messias, que ele viria. Então, João Batista não era o Elias profetizado por Malaquias 4, do 5 ao 6. Então, Malaquias, ele profetizou que viria o Elias. E diz assim: lembrai-vos, é o 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Malaquias, profetizou o último livro, dos profetas. Então, Malaquias, ele está profetizando que Deus iria enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, né? E esse profeta se chama João Batista, né? Ou melhor, esse profeta que Malaquias está profetizando aqui não era o João Batista. Então, aqui em João 1, capítulo 1, versículo 33, nos diz o seguinte: e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires desceu o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João, ele era testemunha, ele era o profeta que veio preparar o caminho para o Messias de Deus, para o próprio Filho de Deus, para o Cordeiro de Deus. Então, João Batista foi o último profeta que Deus mandou para a nação de Israel, porque depois de João Batista não seria mais necessário nenhum profeta, porque agora seria mudado a aliança que Deus fez com os antepassados dos judeus, dos israelitas, e também iria mudar o testamento, porque o testador que deu o testamento iria morrer. Então agora poderia haver a mudança. Então João Batista não era o Elias profetizado por Malaquias 4, do 5 ao 6. E eu pensava que esse Elias aqui, de Malaquias 4, do 5 ao 6, era João Batista, mas o Senhor me fez ver que não era. Então, esse Elias aqui não era o João Batista, porque esse Elias de Malaquias, o versículo 6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, quem faz isso é Jesus, na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito de Deus quem convence o coração dos pais aos filhos
e dos filhos aos pais. Não era João Batista. Então, o ministério de João Batista era outro. O ministério de João Batista era preparar o caminho para o Cordeiro de Deus, né? Então, Malaquias 4, 5 ao 6, ele não era o Elias. E nem era o Cristo. Então, João Batista, ele não era o Elias, que foi profetizado por Malaquias. Ele não era o Cristo, o ungido de Deus, que foi profetizado por Moisés, porque Moisés também profetizou que viria o profeta, não é? Mas João Batista não era o profeta que foi profetizado por Moisés. Ele também não era o Cristo. Então, João Batista não era o Elias, não era o Cristo e nem era o profeta que Moisés tinha profetizado, né? Tanto Cristo ou ungido, porque Cristo significa ungido, né? Tanto o Cristo ou ungido como o profeta que Moisés profetizou. Então, o Cristo, quem profetizou foi Isaías. O profeta, quem profetizou foi Moisés, que viria. E Elias, quem profetizou foi Malaquias, capítulo 4, versos 5 ao 6. Todos estes profetas se referem a Cristo. Então, tanto o profeta Cristo, o ungido, quanto o profeta que Moisés profetizou, como o Elias, que Malaquias profetizou, todos estes estão falando de Cristo, do ungido, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Jesus era o profeta que Moisés disse que viria. Atos 3, do 22 ao 23. Então, Atos, capítulo 3, versículo do 22 ao 23, nos diz assim: Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. Olha aqui o que é que Moisés está dizendo. Que o profeta que ele está profetizando, que é o ungido de Deus, seria como ele, seria semelhante a ele, Moisés. Então, Moisés, ele representava Cristo. Por isso, Moisés está dizendo que o profeta seria semelhante a ele. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, Moisés está dizendo: o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vós, de entre vossos irmãos. Por quê? Porque Jesus seria judeu. Jesus viria da nação de Israel. Ele seria irmão deles, porque viria da descendência de Abraão. E por isso, Moisés está dizendo: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então, Moisés, ele era um profeta que recebia diretamente a palavra de Deus, e Jesus diz: eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai coloca na minha boca. Moisés recebia a palavra diretamente de Deus, assim como Jesus fazia. Moisés operou muitos milagres, Deus operou muitos milagres através de Moisés. Jesus operou muitos milagres e maravilhas através de Jesus, do homem Jesus, né, do Deus Jesus.
Então, Moisés está dizendo: o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Moisés mandou os israelitas, os judeus, ouvirem este profeta, obedecerem. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Moisés está dizendo que todas aquelas pessoas que não ouvissem este profeta seria eliminado, seria morto, seria condenado ao inferno, né? Que tristeza. E tudo isto se cumpriu. Tudo isto se cumpriu, né? Então, aqui nós estamos vendo que João Batista, ele não era o Cristo, ele não era Elias e ele não era o profeta que Moisés profetizou. Jesus era o Cristo, o ungido, profetizado por Isaías. Jesus também era o profeta Elias, profetizado por Malaquias 4, 5 e 6. Em João 2, do 20 ao 21, o profeta, o próprio João, confessa que ele não é o profeta. Então vamos lá. João 2, João, capítulo 2, versículos do João 2, do 20 ao 21. João 2, do 20 ao 21, nos diz assim: Disseram, pois, os judeus, em 46 anos, foi... Peraí, estou aqui, João 2, do 20, 21. Peguei aqui errado essa referência. Acho que é 21. 20, acho que é 20, botei 2 mais 1. É capítulo 1, versículo 20, não é o capítulo 2. Diz assim: E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então, vou ler bem aqui do 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías 40, do 3 ao 5 e Mateus 11, 10. Então, você pode conferir essa profecia de Isaías. Então, João Batista está confessando aqui. O próprio João Batista confessa que ele não é o profeta, não é o Cristo e nem é o profeta Elias, que foi profetizado por Malaquias. Os versos do 26 ao 27 nos diz assim:
João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então, João Batista está confessando que após ele viria eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Então, eu batizo com água para arrependimento. Então, batismo com água. Água é a água da purificação. A água representava a palavra. Mas João Batista está dizendo: eu batizo com água. Mas no meio de vós tem um que vocês não conhecem. Vocês não conhecem ele. Este é aquele que vem após mim. Ele vem depois de mim. Então, eu vim primeiro e ele vem atrás de mim. Que é antes de mim. Ele vem atrás de mim, mas ele é antes de mim. Por que Jesus é antes? Porque ele é Deus e ele sempre existiu. E ele já estava no Velho Testamento, ali em várias formas. Ele se apresentava ao povo de várias maneiras, como nuvem, como coluna de fogo, como pedra, como rocha e como fogo. De várias maneiras ele estava ali se apresentando ao povo. Por isso ele diz: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Porque João Batista estava dizendo que ele, Jesus, o Cristo, era o Deus homem, o Deus que se tornou uma pessoa, o Deus que se encarnou. João dá testemunho do Cristo de Deus, que era o ungido, prometido por Deus, o Elias e o profeta também. Então, o Elias e o profeta também era o Filho de Deus, era Cristo, o Deus homem. Então, este profeta, que os profetas profetizaram no Velho Testamento, estava ali, o último profeta que Deus mandou para Judá, para o Israel, que viria, o último profeta. Ele viria com um objetivo: preparar o caminho para o Filho de Deus. Em Lucas 4, do 17 ao 19, nos diz o seguinte: Lucas 4. Lucas 4, do 17 ao 19, nos diz o seguinte: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, glória! Então, Jesus diz que esta profecia de Isaías, nessa profecia que Jesus está lendo aqui,
Fica em Isaías 61, 1. Então Jesus diz, versículo 20: E fechando o livro, devolveu-o ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus disse: esta profecia de Isaías 61, acaba de se cumprir, porque eu sou este Cristo, eu sou este ungido, este escolhido pelo Pai Eterno. Em João 4,19, nos diz o seguinte, João 4, capítulo 19, nós ouvimos da mulher samaritana nos dizendo o seguinte, João capítulo 4, versículo 19, nos diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. A mulher samaritana reconhece que Cristo é ungido, é o ungido de Deus, é profeta. No versículo 25, a mulher diz assim: a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então a mulher está dizendo para Jesus: eu sei que nós estamos esperando o Cristo ungido de Deus. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Então ela estava dizendo que estavam esperando o ungido. Então o profeta que Moisés profetizou era o mesmo profeta que Isaías profetizou em Isaías 61:1. Então, o profeta que Moisés falou era o mesmo profeta que Isaías profetizou, que era o Cristo, o ungido. E qual era o ministério do Cristo, do ungido? O ministério do Cristo, do ungido, era pregar, era curar, era fazer maravilhas, não é? Então, o profeta, não é? Que Moisés e que Elias profetizou, tinha o mesmo ministério. Então, Jesus, aqui ele diz, se cumpriu esta profecia, porque eu sou este profeta. Mas também Cristo era o profeta que Malaquias 4, do 5 ao 6, profetizou. Jesus também era o profeta Elias. Cristo também era o profeta Elias, ou melhor, Cristo como o Messias, o ungido de Deus. O ministério dele era de evangelização, de curar os quebrantados de coração, curar os quebrantados, não os arrogantes, não os egoístas, os quebrantados de coração, são aqueles que estão querendo esta cura, são aqueles que querem mudar, são aqueles que são humildes, estão reconhecendo os seus erros. Então, Jesus ele veio evangelizar este povo, veio curar este povo humilde de coração, que reconhece os seus erros, que querem mudar, que querem fazer a vontade de Deus. Então, este era o ministério do Cristo, do Messias, do ungido de Deus. Ministério de evangelização, de cura, de curar os quebrantados de coração e de espírito, pregar libertação aos cativos. Então, Jesus, ele tinha o ministério de pregar libertação aos cativos do inimigo, do diabo. Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos,
do maligno, os que viviam sobre o jugo de Satanás. Como no caso, né, daquela mulher que era encurvada, que ela era escrava do diabo, ela estava oprimida, ela estava escravizada debaixo do jugo do diabo há 18 anos. Então Jesus veio libertar. Este era o ministério do Cristo, do ungido, do Messias. Então ele tinha esse ministério, né? Que o Cristo e o profeta, o Cristo profetizado por Elias e o profeta profetizado por Moisés, tinham o mesmo ministério, que era esse. O ministério de evangelizar, de curar os quebrantados de coração e de espírito, pregar a libertação aos cativos que estavam cativos do diabo, estavam presos nas correntes do maligno, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então esse era o ministério do Cristo, do ungido, do Messias, e também o profeta que Moisés profetizou. Agora, o ministério de Elias, de Jesus como Elias, era outro. Este era o ministério do Cristo, do Messias, do ungido de Deus, que é o mesmo ministério do profeta que Moisés profetizou. Agora, Cristo, como Elias, ele tinha também outro ministério, né? Então, em Atos 7, vamos ler bem que Atos capítulo 7, versículos do 37 ao 40. Atos 7, do 37 ao 40, nos diz o seguinte: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então Moisés disse isso para o povo de Israel: Olha, o Senhor vai levantar do meio de vocês um profeta que é como eu, semelhante a mim. Vocês têm que ouvir ele. Este é o que esteve entre, preste atenção o que é que Moisés vai dizer. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. Então, o Cristo, o ungido, o profeta que Moisés profetizou, ele estava no deserto com os israelitas. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Então foi o próprio Cristo que deu a lei para Moisés, por isso ele teria que morrer para mudar a aliança e o testamento. Então aqui Moisés está dizendo que o Cristo, que o profeta, estava lá no deserto com eles. E foi ele quem deu as palavras de vida, que é a lei, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Então os pais deles não obedeceram às leis de Deus. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, voltaram ao Egito, voltaram às práticas. Não é que eles voltaram para a nação do Egito, eles voltaram às práticas dos egípcios. Foi o que eles fizeram. E dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós.
porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, os pais deles, como o escritor de Atos está dizendo, eles abandonaram as leis de Deus, abandonaram a palavra de Deus que era dada a Moisés e voltaram às práticas de adoração a ídolos. E eles pediram a Arão que fizesse deuses para eles adorarem. Então é isso que o escritor de Atos está dizendo, que este profeta estava lá no deserto com eles. E este profeta é o Cristo, é o profeta que Deus prometeu dar a eles, para eles ouvirem ele, e eles não ouviram, os judeus não ouviram. Malaquias 4, do 5 ao 6, Malaquias ele profetiza que Deus iria enviar o profeta Elias. E esse profeta Elias não é João Batista, mas sim o próprio Cristo. O Cristo, o Messias de Deus, na profecia de Malaquias 4, do 5 ao 6, assumiria o ministério, o mesmo ministério que teve o próprio Elias. Por isso ele é chamado de Elias. Então, esse Elias de Malaquias não é João Batista, mas sim o próprio Cristo. O próprio Jesus, ele era. Esse Elias, ele tinha este ministério. E eu pensei que esse Elias era o João Batista, mas é o próprio Cristo. Então, Cristo, ele tinha esse ministério de João Batista. E qual era o ministério de João Batista, né? Aliás, o ministério de Elias, não de João Batista. O ministério de João Batista era preparar o caminho para Cristo, mas o ministério de Elias era outro. Então, qual é o ministério de Elias? Era combater o pecado. Então, Jesus combatia o pecado, ele falava duramente com aqueles religiosos da época, ele falava dos fariseus, né? Ele falava da prostituição religiosa, dos deuses, né? Do Deus dos judeus dessa época, que era Mamon. Então vamos lá para Mateus 23, versículo 23, o que Jesus fala aqui, Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, esse versículo, Jesus está combatendo os falsos religiosos. Seja bem-vinda, Elisângela, que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Então, o ministério de Elias era combater os falsos profetas, tanto que ele matou os 700 profetas de Baal, né? E Elias também, ele combatia a idolatria, a prostituição religiosa, o adorar, não é, os ídolos. Jesus também combate isso, em que Lucas 16, 13, vamos ver o que é que diz lá em Lucas 16, 13. Lucas 16, 13 nos diz o seguinte: nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui Jesus está combatendo a adoração a Mamon.
Então, os judeus não tinham ídolos, eles não adoravam ídolos de barro, de ferro, de madeira, eles não tinham idolatrias a estas coisas, mas eles adoravam Mamon, eles gostavam do dinheiro, eles quebravam as leis de Deus para terem mais dinheiro, e ainda hoje é desse jeito, porque os judeus andam correndo atrás de Mamon, eles estão se acoleando, fazendo aliança com as outras nações inimigas por causa do Mamon, e Jesus aqui já estava dizendo para eles que não se pode servir a dois senhores, ou eles serviam a Deus ou eles serviam ao dinheiro. E os judeus preferiram o dinheiro do que Jesus. Aqui em João 9, do 13 ao 23, nos diz o seguinte. Vou ver se eu reduzo isso aqui. Versículo 13 nos diz assim: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, aqui é aquela parte, não é? Que Jesus coloca o lodo, né, nos olhos do cego, manda ele ir ao tanque de Siloé para lavar os olhos, ficou curado. Aí levaram lá para os sacerdotes, e os sacerdotes começaram a falar muitas coisas, perguntar quem tinha curado. Isso foi no sábado. E eles começaram a criticar Jesus, porque Jesus curou no sábado e Jesus não estava respeitando o sábado. Agora eu queria falar para vocês sobre o sábado. O sábado faz parte da lei judaica. O sábado é o dia em que os judeus tiram para servirem na lei a Deus. Mas nós não vivemos mais na lei. A lei foi abolida como meio de salvar o homem, porque nenhum homem pode ser salvo por obedecer toda a lei, porque ninguém consegue obedecer toda a lei, a não ser Jesus. Por isso Jesus veio, morreu, cumpriu toda a lei, morreu e ressuscitou e fez um novo testamento, uma nova aliança com a humanidade. E agora tudo mudou. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer a lei o tempo todo o tempo. E aqueles judeus, aqueles religiosos estavam condenando Jesus porque curou um cego de nascença no sábado. E eles estavam condenando Jesus por isso. Jesus estava fazendo bem no sábado, estava libertando um cativo, né, da cegueira. E eles estavam condenando Jesus por fazer o bem, enquanto que eles não obedeciam à lei. Então, Cristo, o Messias, o profeta e Elias, veio para cumprir toda a lei. E com a sua morte e com o seu sangue, fez uma nova aliança no seu sangue, uma aliança de vida, um novo testamento, um testamento de graça, pois feito no Filho de Deus, a palavra encarnada. Então, Jesus veio para trazer para a humanidade uma nova oportunidade de salvação, porque Deus, ele deu as leis para o povo de Israel. E ele deu também as regras para quando eles quebrassem essas leis, ele cumprisse essas regras. E essas regras eram os sacrifícios de animais. Então, quando a pessoa quebrava a lei de Deus, tinha que ir lá levar um animalzinho para ser sacrificado, porque aquele animalzinho, o sangue dele, representava o sangue de Jesus que iria ser derramado na cruz. Até que Jesus viesse e fizesse este sacrifício.
Então, a lei seria abolida. E foi o que aconteceu. Jesus estava ali para dar sua vida e a lei valeu até João Batista, que foi o último profeta. E o último profeta que veio anunciando que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, estava ali e que não seria mais necessário de sacrifício de animais, de templo, para que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados, porque dali para frente, da morte do Cordeiro para frente, seria diferente. Então, os judeus não aceitaram Jesus porque eles não queriam perder o seu mamon, né? Porque a igreja dava muito lucro, assim como hoje, né? Hoje tem muita gente lucrando muito, ensinando a palavra errada para as pessoas viverem no erro e eles estarem lucrando com o erro, né? As pessoas acreditando uma coisa que eles ensinam errado, e as pessoas estão acreditando que eles estão ensinando, eles estão escravizando as pessoas para que eles possam ter dinheiro. Ter mamão, e Jesus condenou, não se pode servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem o dinheiro, servem a Satanás. Porque quem está por trás do dinheiro é o próprio Satanás. Então, aqui em João 1:23, nos diz o seguinte. 1:23. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Isaías profetizou em Isaías 40, do 3 ao 5. Quem era João Batista? João Batista, ele não era o profeta prometido por Moisés, profetizado por Moisés. Ele não era o Cristo profetizado por Elias. Ele não era o profetizado por Elias. Profetizado por Isaías, ele não era o Elias profetizado por Malaquias. João Batista, ele era a voz do que clama nos desertos. João Batista era esse profeta que Elias profetizou em que Isaías profetizou no capítulo 40, do 3 ao 5, que diz, né? Que diz, ele é a voz que clama no deserto. Ou melhor, ele não era nem o Cristo, o ungido de Deus, nem o profeta que Moisés falou, e nem o Elias profetizado por Malaquias. João Batista era o mensageiro de Deus para preparar o caminho para o Cristo, o profeta e o Elias. Então, Cristo era o Cristo, que significa Messias, que significa ungido. Ele era o profeta, que Moisés falou que viria, e ele é o Elias, cada um no seu ministério. O profeta e o Cristo era o mesmo ministério de evangelização, ministério de pregação, ministério de libertação, ministério de cura, ministério de tirar as pessoas da opressão, ministério de maravilhas. O ministério de Elias era outro. O ministério de Elias era combater o pecado, combater a prostituição religiosa, que é a idolatria, combater os religiosos falsos, os falsos profetas. Este era o ministério de Elias, e Jesus tinha este ministério. Então, João era também o último profeta dos israelitas, pois ele era filho, eles, os israelitas, eram filhos dos profetas. A gente pode ler isso em Atos 3:25. Por que que eles eram filhos dos profetas? Porque eram os profetas quem traziam a mensagem diretamente do Pai Eterno para eles,
e eles ensinavam a palavra de Deus para este povo. Então, se os profetas eram falsos, ensinavam errado, o povo andava no caminho errado, como hoje. Os que estão ensinando a palavra errada para poder ganhar dinheiro, estão conduzindo estas pessoas para o inferno, porque elas estão seguindo a palavra de demônios, não de Deus. Então, versículo aqui é Atos, capítulo 3, versículo 25, nos diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, eles eram filhos dos profetas porque traziam diretamente de Deus a palavra de Deus para o povo. Moisés era profeta, Moisés trazia diretamente de Deus a palavra de Deus para o povo. Mas, na nova aliança, no Novo Testamento, nós não precisamos mais dos profetas para receber a palavra de Deus e trazer para nós, porque nós já temos a palavra de Cristo na nossa mão. Nós já temos a palavra de Cristo no nosso coração. Nós já temos o próprio Espírito de Cristo dentro de nós, nos ensinando esta palavra. A gente pode ler isso em João 14, 26. O Espírito, ele viria para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar tudo que Cristo ensinou. Então, este é o ministério do Espírito, é o ministério de graça, né? Agora, eles iriam receber a palavra de Deus diretamente do Deus Espírito, João 14, 26. Pois o ministério da graça é o ministério do próprio Deus como com os homens. João Batista foi o último profeta que Deus enviou à nação de Israel, pois a aliança foi desfeita. Quando Cristo morreu e ressuscitou e voltou para o céu, foi desfeita aquela aliança velha, aquele Velho Testamento, que os homens não conseguiam cumprir. Então Deus fez um novo testamento. Jesus fez um novo testamento no sangue dele. E o testamento agora não precisava você andar mais sacrificando animais. Você, quando pecar, vai diretamente a Deus, pedindo perdão, vai diretamente a Cristo, confessando os seus pecados. E Ele vai lhe perdoar se você realmente estiver arrependido. Mas aquela velha aliança acabou, Deus aboliu. Jesus, que foi o testador, ele morreu, e com a morte do testador também foi abolido o testamento velho. E ele fez um novo, por isso ele diz: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, do novo testamento, no meu nome, no meu sangue. Então, os judeus, eles teriam que ter Cristo agora na sua vida. Para ir ao céu, eles precisavam da aliança velha, tinham que estar fazendo esse sacrifício, mas agora não. Agora não. Por quê? Porque o testamento para entrar no céu, na presença de Deus, foi mudado. Não precisava mais andar matando animais. Agora o Cordeiro de Deus já foi morto, como Deus prometeu. Agora, o que é preciso é você, arrependido, estar pedindo perdão dos seus pecados a Cristo. E Ele vai lhe perdoar e você vai na presença de Deus, sem nenhum pecado, porque depois que você passa por Cristo, arrependido, confessando os seus pecados, então Jesus perdoa e você pode ir à presença de Deus. Mas se não for a presença de Cristo, então você não está livre dos seus pecados. Então, no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando a pessoa quebrava os mandamentos, tinha que ir diante do sacerdote com o seu animalzinho para que fosse sacrificado, porque o sangue daquele animalzinho representava o sangue de Cristo.
Mas agora tudo mudou, não precisa mais, porque o verdadeiro Cordeiro já morreu e a aliança mudou. Agora você tem que ir a Cristo, você tem que crer em Cristo, receber Ele como seu Salvador e tê-lo na sua vida, né? Em Lucas 7, 28, João Batista foi o profeta que veio anunciando que o Cordeiro de Deus estava vindo para este mundo e que os judeus deveriam se arrepender e o receber como Salvador e Senhor. Mas os judeus não deram ouvido, né? Os judeus não deram ouvido a João e eles chamaram João de endemoniado. Então vamos lá, Lucas, estou terminando aqui. Lucas capítulo 7, versículo 28, nos diz o seguinte. Lucas 7, 28. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele. Deixa eu ver bem aqui. Lucas 7, 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo... 28. Então, aqui Jesus está dando um testemunho de João Batista. Aqui em Mateus 11, 18 ao 19, Jesus diz o seguinte. Então, vamos lá para Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículos do 18 ao 19. Diz assim. Pois veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônios. Então, o que é que eles diziam do último profeta que Deus mandou para eles? Que ele era um endemoniado. E aqui Jesus está dizendo que João não comia, nem bebia. João, ele comia, era mel silvestre e gafanhoto. Ele não andava nas festas, ele não andava pela cidade. Comendo, ele estava, era no deserto, mas aqueles religiosos diziam que João Batista era endemoniado. Aqui o versículo 19, veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, eles falaram mal de João Batista e falaram mal do Cristo, o Filho de Deus, o profeta que Deus prometeu para eles. No Apocalipse 11, do 1 ao 12, Deus enviará 2 testemunhas com o mesmo ministério de João Batista, só que preparando a igreja para o arrebatamento e os judeus para a segunda vinda de Cristo. Estas 2 testemunhas não serão de Israel. Então, Deus mandou o último profeta para Israel, para esse Israel que nós conhecemos, que foi João Batista, foi o último. Então, daí tudo ia mudar, como eu já falei. Mas nos últimos dias, Deus vai mandar 2 testemunhas dele, falando da lei e dos profetas, falando de tudo aquilo que Cristo já fez, cumpriu tudo. Estas 2 testemunhas vão estar lá em Israel, pregando a palavra para os judeus. E eles vão matar essas 2 testemunhas porque não vão suportar ouvir, eles não querem o Cristo de Deus. Então, é isto que vai acontecer. Deus ama o seu povo, ele fez tudo pelo seu povo. Ele faz tudo, mas o povo não quer ouvir a palavra de Deus, e isto está acontecendo no meio da igreja também.
Deus está cumprindo todas as profecias e muitos não querem ouvir. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E você que ouviu essa mensagem e entendeu e quer Jesus como seu Salvador, porque você ainda não tem. Ore comigo. E você que já tem, fortaleça a sua fé. Creia em Cristo e obedeça a sua palavra. E mande essa live para outras pessoas. Mande o seu comentário. Comente. Dê o seu bonzinho. Se inscreva no meu canal. E vamos levar essa mensagem para outras pessoas. Que é vocês quem pode fazer isso. Mandando para os amigos, mandando para os irmãos, mandando para outras pessoas. E assim você vai ajudar a evangelizar e fortalecer a Igreja de Cristo. E até o próximo estudo. Seja bem-vinda, Elisângela.